Jogou aonde, fera? Fala, galera descentralizada, estamos aqui hoje com ele, é o primeiro goleiro aí que eu gravo no Jogou Onde Fera. Ô Lucas, como que era a sua infância lá em Guarulhos? Você chegou a fazer escolinha ou você era do terrão, ia naqueles campinhos de cidade? Eu nunca cheguei a jogar no terrão, né? Não fiz parte dessa galera. Com 11 anos eu comecei na escolinha, na escolinha de São Caetano, lá em São Paulo mesmo. E foi onde tudo começou. Eu comecei como atacante, não era goleiro, como a maioria dos goleiros, ninguém começa no gol. Comecei como atacante, mas com o tempo fui ficando para trás, né, comparando com os outros meninos. E sempre gostei de pular na rua, pular nos campinhos onde eu jogava, sempre gostei. E fui me descobrindo aos tempos e vi que era o que eu queria para minha vida. Isso que eu ia te perguntar, você era alto ou você espichou? Não, eu sempre fui alto. Você sempre foi alto? Sempre e aí fui você era muito atacante, aí por ser alto você ia no gol ou tipo assim, você era o melhor do time? Não, o melhor do time eu também não era, né? Eu dava pro gasto. Você era um crouch? Mais ou menos. Devido à minha altura, às vezes facilitava até para jogar no ataque, né? Só que eu nunca fui aquele cara muito habilidoso, nunca me destaquei dos outros, mas eu sempre gostei muito de jogar na linha, jogar com os pés. E isso também me ajudou hoje em dia para poder ter mais facilidade para jogar com os pés hoje também, jogando na minha posição. E você começou, a primeira escolinha sua foi o Diadema, certo? Minha primeira escolinha foi no São Caetano, com 11 anos eu comecei no São Caetano. O meu primeiro clube foi o Atibaia, lá em São Paulo. Foi o Atibaia. Foi o Atibaia. Eu acabei passando por alguns outros clubes lá em São Paulo, até me chegar aqui no Atlético. Antes de... Você estava jogando lá nos campeonatos em São Paulo e aí você chegou a ir pro Havaí, certo? Sim. Como que foi, tipo assim, você sair lá de São Paulo e morar em Florianópolis? Tipo assim, era outro nível, né? Com certeza, né? Primeira vez, assim, eu já morei fora de casa, mas sempre ali próximo, assim, de poder estar indo para casa todo final de semana. Mas quando eu mudei de estado, foi a primeira vez que eu mudei de estado para morar longe da família mesmo, foi totalmente diferente, né? Tem aquela empolgação, daquela curiosidade de você saber como vai ser, como as coisas vão acontecer. Foi a minha primeira experiência morando longe de casa mesmo, definitivo. Mas foi uma experiência muito bacana. Eu estive no Havaí por 1 ano e meio, um clube onde não tenho nada do que reclamar, só agradecer. Foi onde aprendi muita coisa, foi o que posso dizer que meu início da minha trajetória, acredito que foi ali. Qual que é as diferenças entre um campeonato catarinense e um campeonato paulista? A diferença é muito grande, né? Hoje pode-se dizer que em termos de campeonato estadual, não tem nenhum campeonato que se compara ao campeonato paulista, né? Por ser um campeonato com muitos times e um nível altíssimo, mesmo os times de não tanta expressão, tem uma qualidade superior a muitos dos outros estados. Então a diferença é muito grande. Você vai jogar um campeonato catarinense, onde a preferência vai ser sempre dos maiores, dos 4, 5 maiores do estado. O campeonato paulista, por já ter 72 clubes, muito mais times, a chance de um time de não tanta expressão chegar nas fases mais longe é muito maior do que num campeonato próprio campeonato goiano, um campeonato catarinense e campeonato de outros estados. E quem que te levou lá para Havaí? No Havaí, eu jogava no São Vicente, lá em São Paulo, e a gente foi fazer um campeonato lá em Bituba, lá em Santa Catarina. E nesse campeonato eu consegui me destacar e despertou o interesse do Havaí e acabei indo pra lá. Então todo lugar que você passou, você sempre era titular? Graças a Deus, todos os clubes que eu passei eu sempre fui titular, exceto no Havaí. Foi um dos motivos de eu não ter ficado lá. Eu nunca consegui me firmar como titular por ter uma disputa sadia, no caso, por posição. Mas eu nunca consegui definitivamente me firmar como titular, nunca consegui conquistar definitivamente o meu espaço lá. E você chegou a jogar a Copinha 2016? Você estava naquele elenco do Havaí? Não estava. Eu cheguei no Havaí no meio de 2015, julho de 2015. E em 2016 eu estava com o Sub-17 disputando a Copa Santiago. Você chegou a jogar com o Luiz Felipe, né? Ele jogou no Havaí, só que eu não conheci ele lá. Ele saiu pouco tempo antes de eu chegar. Ele saiu em questão de 1, 2 meses, acredito eu, antes de eu chegar no Havaí. Mas a gente tem os mesmos amigos lá no Havaí, todo mundo se conhece, mas eu conheci ele aqui mesmo. Não... E aí depois você veio pro Atlético, como que foi vir pra cá? Quem que te trouxe? Na época que eu tava pra sair do Havaí, meu contrato tava pra chegar ao fim lá, e um conhecido
meu, de um antigo treinador, conhecia os dirigentes da categoria de base do Atlético e me indicou. Eles estavam precisando de um goleiro na época que estava sem goleiro. Eles estavam precisando de um goleiro e me indicou. Perguntou se eu queria primeiro. Eu não conhecia o futebol goiano. Conhecia, assim, mais por cima, né? Não conhecia o time do Atlético, o time do Goiás, o time do Vila eu conhecia, mas não tinha muita noção do tamanho dos times aqui dentro do estado, né? Apareceu essa oportunidade, eu decidi arriscar e acho que foi a melhor coisa que eu fiz, foi isso. E você chegou em 2016? Isso, cheguei em setembro de 2016. E aí você é titular, você foi titular na categoria de base e tudo, né? Sim. Você chegou para ser titular. Exatamente. Quando eu cheguei, o Atlético estava sem goleiro, porque o goleiro que estava jogando aqui, que era o Lene, estava com a idade avançada, já não ia mais disputar a Copa São Paulo. Quando eu cheguei, acabei não tendo uma disputa por posição, por não ter realmente um outro goleiro para disputar a posição. Você era mais velho também, né? Mais velho. A partir do momento que eu cheguei, que começou a chegar outros goleiros, desde então eu sempre fui titular. E aí você participou da Copinha em 2017 com o Atlético, né? Que foi a primeira vez que o Atlético passou da fase de grupo. Como que foi a sensação de entrar na história do Atlético como, sei lá, o primeiro goleiro que estava ali com o Atlético? É bacana demais. Assim que a gente soube o sorteio dos grupos, já bateu uma felicidade porque a gente caiu na chave do Atibaia, que foi o meu primeiro clube mesmo onde eu joguei. E poder voltar lá era uma coisa, bacana demais, coisa que só o futebol proporciona pra gente, né? A gente sabia da dificuldade que ia ser, porque era uma chave bem complicada, só que a gente tava preparando demais, o time tava muito focado e aconteceu o que a gente já esperava, que era a nossa classificação, né? Então, pra mim é uma honra ter feito parte daquele grupo que a gente pôde classificar para a segunda fase e ter feito história com a camisa do Atlético. Quando você chegou a jogar lá contra a galera do Atibaia, ainda ficou alguém que jogou no Sub-15? Era Sub-15? Isso, Sub-15. E aí alguém do Sub-15 do Atibaia vingou e continuou lá até o Sim. Alguns que ficaram comigo lá na época do Sub-15 e outros eu também conhecia do Sub-17, no caso, né? Que eu treinava Sub-15, às vezes Sub-17. Acredito que pelo menos uns 10 ainda estavam lá, assim, eu conhecia bastante gente. Pelo fato de ter sido na cidade de Atibaia, eu pude encontrar muita gente que... Você mantém contato com eles até hoje? Bastante, tenho contato com muita gente lá. Você tem alguma resenha pra contar de época do Atibaia ou época de Floripa? A Atibaia tem tanta história de lá, porque assim, lá em Atibaia a gente a gente morava afastado da cidade, treinava... É interiorzão, né? É interior de São Paulo. Cidade bacana demais lá. A gente morava mais afastado, né? Porque quando a gente foi pra lá, um dos meninos que foi aprovado nessa avaliação lá na Atibaia, a mãe dele tem uma chácara lá, só que ela era um pouco afastada da cidade. Ou seja, era no meio do mato mesmo a roça, quase que na roça mesmo. E a gente todo dia tinha que acordar cedo, a gente saía 5 horas da manhã pra pegar o ônibus, ia pra escola, da escola ia pro treino e voltava só à noite. Só que por ser mais afastado no meio do mato, as ruas eram tudo de terra. Como as ruas eram tudo de terra, chovia bastante, virava só lama. E a gente descia uma ladeira, acho que uns 600 metros, assim, até o ponto de ônibus. Da chácara lá em cima, descia uma ladeira até lá embaixo pra pegar o ônibus. Passava todo dia lá, às 6 horas da manhã passava o ônibus. Quando chovia, era só lama, só lama. Aí no primeiro dia de aula, quando a gente foi, eu de tênis branquinho, bermuda branca, camisa clarinha, a gente desceu daquele negócio, todo mundo toma um capote naquele barro lá e chega na escola. E não tinha como voltar, né? Só que por estar meio escuro ainda, a gente não tinha noção de que tava todo sujo. Agora quando chegou no ônibus, chegou na escola, já tava mais claro, assim, todo mundo com o pé todo sujo de barro e a roupa toda suja. E aí nós ficávamos na escola lá todo imundo. E quando chovia, como a gente ia do treino, ia da escola direto pro treino, a gente levava o material de treino tudo, né? Aí a gente botava a chuteira de manhã só pra descer essa ladeira pra pegar o ônibus. Chegava no ônibus, só os dois de chuteira pra tirar a chuteira, botar o tênis pra ir pra escola. Você é muito quietão, né? Você é muito mais na sua do que você é mais da fala. Pior que não. Assim, eu sou quieto assim, eu não sou muito de falar assim, porque eu não conheço, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas só que assim, eu gosto de bagunça, eu gosto de conversar, agora eu sou falador mesmo. Eu sou mais do tipo caseiro, eu não gosto de sair muito, mas assim, resenha de vestiário, jogo, treino, assim, eu sou bastante comunicativo mesmo. Você subiu pro profissional ano passado. Mas na verdade eu tinha subido em 2016, não definitivo, né? Tinha subido assim que eu cheguei no Atlético, questão de um mês mais ou menos. A gente fez um amistoso contra o profissional lá no CT Dorias, eu consegui ir bem. O preparador de goleiro, o Medeiros, lá do profissional, me levou para treinar lá durante um período. Fiquei lá, acredito que 1 mês e meio, e desci para a Copa São Paulo. Mas até então não tinha subido como definitivamente, né? Tinha ficado lá só por um período para treinar. Aí eu desci novamente para a gente ter a Copa São Paulo, e depois da Copa São Paulo aí eu subi de vez lá pro profissional. E como que foi a convivência com os goleiros que na época eram o Kleber e o... Kleber, o Marcos e o Felipe.
Como é que eles passavam uma experiência, te davam uns conselhos pra quando você voltasse pra base, já sabia um pouco mais? Demais. Assim, os três que estavam lá na época que eu subi, sempre me deram, assim, suporte, um apoio, sem comentários, os três. Sempre tive muita amizade com eles, muito. O Felipe era um cara que eu tive a oportunidade de ver jogando, quando menor, eu vi ele jogando na televisão. E assim, quando eu cheguei no Atlético e pude ver assim, foi uma coisa muito bacana. O Marcos eu não conhecia até então, e nem o Cleber. Só que foram os caras que eu aprendi a admirar de uma maneira que, assim, não tem nem como falar. O Marcos foi um cara que eu morava lá no Urias Magalhães, lá no CT, e o Marcos também. Ou seja, a gente pegou uma amizade muito grande, de ficava a noite toda jogando videogame, era direto. Assim, foi um cara que eu peguei muita amizade. E o Cleber também, hoje, ainda tá lá, no caso, no Atlético, é um cara que, sem comentários, é um cara, assim, fantástico mesmo. Um cara pra sempre tá ali apoiando, sempre tá ali incentivando, precisa de um conselho, é um cara que tá ali preparado pra falar uma coisa que vai somar pra você. É um cara, foram os três que realmente me ajudaram muito, principalmente quando eu cheguei. E os que estão lá ainda me ajudam. O Lucas Frigieri também, que tá no profissional, um cara, gente boa demais. Excelente profissional, cara. São pessoas que, assim, sem dúvida, se vier ter uma carreira de sucesso, são pessoas que acrescentaram demais pra mim. E eu lembro que o Cleber estava machucado ano passado, né? Foi no começo do campeonato da Série A. Se não me engano, foi na segunda rodada do segundo turno, no jogo contra o Corinthians. Foi, aí o Marcos entrou no jogo e aí ele quase me machucou. Eu lembro que você estava relacionado. Você chegou a ser relacionado pra muita partida, né? Não, foi a única, do profissional foi a única. E aí na hora que o Marcos machucou, eu lembro que você já estava aquecendo. 13 minutos do primeiro tempo, cara. Meu primeiro jogo, imagina, cheguei lá na Corinthians, contra o líder. Tive o privilégio de ir pra um jogo só, mas pro melhor jogo do campeonato, assim, lá na Arena Corinthians, assim. E assim, foi bom porque, por estar lá em São Paulo, minha família teve a oportunidade de ir lá, né? Assim, o jogo contra o líder na Arena Corinthians, uns caras que assim, eu vejo pela televisão, eu vejo reportagem, vejo tudo assim. Chegou lá assim e foi. Agora foi. Com 13 minutos, se eu não me engano, o Marcos tomou uma pancada no cruzamento lá e ficou caído uns 2 minutos para ser atendido. Eu fui aquecendo, falei, será que agora? Eu só consegui olhar pro estádio, olhar pro Marcos, olhar pro estádio, olhar pro Marcos, será que vai levantar? Será que não? Se for agora, tem que estar preparado. Assim, mas bateu um nervosismo e passa muita coisa. Arrepiou na hora que você foi levantar ali pra aquecer? Demais, porque todo atleta, assim, quando vai jogar, tá jogando na base só profissional, sempre sonhou com esse momento da estreia no profissional, como vai ser, o que vai acontecer, se eu vou bem, se eu não vou. E assim, depois de tanto tempo sem ser nem relacionado pra nenhum jogo, só treinando e ter aquela oportunidade ali, e quem sabe entrar naquele jogo da maneira que foi, assim, uma coisa de uma maneira que eu nunca imaginei. Mas não foi daquela vez, né, não foi no momento de estrear, mas foi uma sensação que foi uma coisa muito bacana, sabe? Você imagina como vai ser no momento da sua estreia. E aí no final do ano passado você chegou a ser convocado para a seleção goiana. Como que foi que você recebeu a notícia que você ia ser convocado? Eu não conhecia esse torneio de seleções, eu fiquei sabendo depois do jogo que a gente foi eliminado contra o Trindade, eu fiquei sabendo que ia ter esse torneio, né, de seleções. Depois de um tempo que eu vim ficar sabendo quando saiu a convocação. Eu tinha ouvido rumores de que ia alguns atletas do Atlético, mas eu não sabia que meu nome ia estar envolvido. Eu fiquei sabendo de fato mesmo no dia da convocação, quando saiu o nome, porque até então era só rumores de quem ia e quem não ia. E às vezes é melhor você evitar se importar com esse tipo de coisa para não ficar criando expectativa que pode prejudicar. Então, eu fiquei sabendo de fato mesmo, definitivo, no dia da convocação mesmo. E foi uma felicidade muito grande, porque por mais de ser seleção estadual, tudo isso eu acho que é uma experiência muito bacana, que vai acrescentar muito na carreira da gente. É uma experiência que eu vou poder passar para outras pessoas, como da mesma maneira outras pessoas já me passaram. Então, com certeza, só veio para somar na minha carreira. Você foi titular, né? Você foi titular em todos os jogos. Você acha que a sua experiência no profissional favoreceu o Rafinha escolher como titular? Isso eu não sei dizer, né? Assim, eu tive a oportunidade de jogar contra o Rafinha, acho que bastante vezes até, porque a gente se encontra bastante no campeonato estadual, mas acredito que essa experiência, por estar no profissional, ainda mais um goleiro, que é um cargo de extrema confiança, tem que ser extrema confiança do treinador, acho que isso acrescenta demais, né? Porque, querendo ou não, a maneira, tudo que acontece nos treinamentos, tudo é diferente, a experiência é diferente, tudo, e acaba passando uma visão de liderança para quem está do lado de fora, né? Acredito eu que tenha influenciado sim por estar no profissional, mas não creio que foi só isso não, até porque os outros goleiros que estavam lá também eram de muita qualidade, o próprio Paulinho, que era o goleiro da equipe dele, o Vinícius do Goiás também, que, um cara fantástico, um fenômeno também. Assim, os outros dois goleiros que estavam na convocação também são de extrema qualidade indiscutível.
positivo. Então acredito que foi isso ter influenciado, mas acredito que muito no trabalho do dia a dia e nas atuações dos jogos que eu tinha feito contra ele e tudo, e acabou passando uma segurança para ele ter me escolhido como titular. E como que foi fazer amizade com o goleiro de outras equipes, ainda mais rival, né, que era Trindade, Goiás? Vocês sempre estão na semifinal. Sim, a gente sempre se encontra, querendo ou não, né? O Vinícius é um cara que, assim, eu já tinha uma amizade com ele, assim, mas dos jogos que a gente jogava contra, assim, mas nunca tinha tido uma conversa pra valer com ele. O Paulinho, eu até brincava com ele, porque o Paulinho sempre aparentou ser um cara muito sério. Ele não falava muito com a gente, assim, o Vinícius a gente jamais resenhava depois do jogo. Independente de quem ganhava ou quem perdia, a gente sempre trocava uma resenha depois do jogo. Agora, o Paulinho, eu nunca tive essa proximidade com ele, porque ele parecia ser um cara mais sério. Mas essa experiência na seleção demonstrou que muitas pessoas que você imaginava que era de uma maneira são totalmente diferentes. O Paulinho é um cara, pô, gente boa demais, resenha pra caramba. O Vinícius, então, nem se fala. O Vinícius peguei amizade com ele, levar pra vida toda. Foi uma coisa muito bacana, velho. Não teve, por incrível que pareça, aquela vaidade que se espera de uma seleção, por todo mundo querer jogar, foi uma coisa que não aconteceu. Não. E aí vocês passaram da primeira fase e foram jogar em São Paulo. Mais uma vez você lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Perto da família de novo. E a família foi lá ver? Foi. E aí foi aquele jogo contra o São Paulo que com 15 minutos você tomou um gol. Deu uma baqueada ali que você falou? Assim, dependendo do jogo, a gente não, independente na verdade, a gente não pode se abalar, né? No caso, a tendência, se você ficar cabisbaixo alguma coisa, as coisas piorar, né? Assim, a gente tomou um gol que a gente não estava esperando tomar tão cedo. E o gol acabou saindo, só que depois do intervalo, principalmente depois do intervalo, a maneira que a gente voltou pro segundo tempo foi totalmente diferente. Conseguimos empatar o jogo, tivemos a oportunidade de virar o jogo, mas acabamos não matando. E futebol tem dessas, eles tiveram mais duas oportunidades de matar as duas. E eu lembro que antes de empatar o jogo, vocês tiveram um pênalti contra. Isso. E aí o cara foi e isolou. Ele tentou dar uma cavadinha. Foi, eu lembro. Deixou louco. E ali, depois que ele errou aquele pênalti, você ficou, caralho, agora vai. Eu fico louco, velho. Com esse negócio de cavadinha, eu fico doido. Assim, eu nunca gostei. Não é nem que eu entendo como menosprezo, é porque realmente eu não gosto mesmo, eu não gosto. Se o cara fez o gol, beleza, mérito do cara, eu vou falar o quê? Mas se não fez, se a intenção dele era me provocar com a cavadinha, no momento que ele errou, também eu tenho o direito de provocar. Tá certo, que não deveria, até porque eu tomei cartão. Mas ali na hora você não pensa antes de fazer. E toda vez que tem um pênalti contra o Atlético, você dá uma maneira de provocar, de estabilizar o atacante? Eu normalmente eu prefiro ficar na minha, entendeu? Eu fico mais concentrado. Às vezes, no calor do jogo, você acaba falando alguma coisa, você vai, tenta provocar o cara. Mas às vezes normalmente na hora do pênalti eu prefiro ficar mais na minha mesmo, mais concentrado. No meu ponto de vista, pra mim, me facilita pra quem sabe conseguir fazer defesa. E agora em 2018 você já tá no elenco profissional de vez, né? Você não tem nem perigo de voltar pra base. Perigo sempre tem. Não, né? assim, você não tem mais idade pro sub-19. Exatamente. Por isso que lá no profissional, assim, a cobrança é diária e tem que realmente acontecer, né? Pra que a gente não se acomode e não acabe perdendo espaço. E lá hoje eu tô como terceiro lá no profissional. Pra mim, como eu disse antes, tá sendo uma experiência muito boa. Eu tô evoluindo bastante, tanto no aspecto físico, técnico, mas em todo sentido. Psicológico também é uma coisa, muda muito da gente, a personalidade muda bastante. A gente tem que ter uma postura diferente a partir do momento que tá no profissional, né? Teoricamente, eu sou o terceiro goleiro do Atlético, mas assim, a gente tem que estar lá provando todos os dias para que a gente consiga, se pintar uma oportunidade, tem que estar preparado e no momento que tiver que descer para base para ajudar também, tem que descer com toda a humildade, tem que trabalhar para ajudar os companheiros que vão estar lá também. Mas assim, a sua meta é continuar no Atlético em 2018, mas se caso ele te empreste, você acha que seria uma boa? Porque de experiência você já tem, você já passou pelo Avaí, você já jogou em São Paulo. Assim, isso do empréstimo é uma coisa que vai muito do momento do jogador. Hoje, a minha vontade com certeza é de permanecer no Atlético. Eu tenho um contrato ainda de mais 3 anos, eu tenho a minha vontade de permanecer no Atlético. Eu não sei o dia de amanhã se vocês vão querer me emprestar, se vão preferir ficar comigo no elenco. Vai depender muito da minha evolução diariamente e da situação que vai acontecer também dentro do próprio clube, né? Assim, acho que vai muito de momento. Às vezes, se chegar esse momento e eles optarem por me emprestar, se eu sentir que é uma coisa que vai agregar para mim, vai ser bom para mim, eu vou sem problema nenhum. Mas a minha prioridade agora é permanecer no Atlético. Eu tava falando com você, né, que agora o Atlético tá participando do Brasileiro Sub-23. Mais uma experiência, só que dessa vez você vai enfrentar time de Série A, né? É outro nível. Como que você vê essa competição? Com certeza. É um campeonato, assim, todo campeonato nacional totalmente diferente, né? Um campeonato mais disputado, mais técnico, onde
a visibilidade é muito maior, né? É a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de participar dessa competição, mas assim, acredito que se o Atlético vai participar, é porque eles têm um planejamento de longe nesse campeonato, né? Ninguém entra num campeonato só por entrar. Então, acredito que vai ser um campeonato muito bom, que vai ser uma oportunidade para muitos meninos, para mim também, claro, tá mostrando meu trabalho, para muitos meninos também que estão na base, ou até mesmo se alguém vem a descer profissional, para estar mostrando o valor de cada um. E só para finalizar, a gente pode ver o Lucas brilhar na Europa daqui a uns anos? Ah, espero que sim, né? Todo mundo hoje em dia tem um sonho de jogar na Europa e comigo não é diferente. E se você quer ser o melhor, você tem que se espelhar nos melhores, né? Então, eu tenho sim o sonho de jogar na Europa e, se Deus quiser, eu vou realizar. Se for para vestir uma camisa de um grande europeu, ou até mesmo, sei lá, um clube que você sempre gostou, qual seria? Pode ter muitos vão falar que é modinha, porque são os clubes momentos, mas eu assim, desde sempre eu gostei muito do Barcelona. E pra mim é um sonho de jogar um dia no Barcelona, chegar um dia lá. Sei que é uma coisa que é muito difícil, né? Ainda mais pra um goleiro brasileiro, se for analisar. Mas assim, nada é impossível. E com trabalho a gente consegue alcançar tudo, né? Então, trabalhando, eu espero um dia chegar lá. Fechou então. Obrigadão pela entrevista. Galera, curta, compartilha, espalha. Espalha igual vírus, espalha igual spam no WhatsApp. Fechou? Valeu.